Então, que Deus nos ajude sempre a entender a importância da gente pensar nessa época, não como uma época, por exemplo, de presentes. É claro que quando você tem pessoas pequenas na sua casa, você sempre dá presentes para elas, né? Depois alguns perdem esse costume de dar presentes. E essa tradição de dar presentes, ela tem uma origem. Então a gente precisa pensar nisso aqui bem rapidinho, porque o nome do nosso musical é Um Presente para Todos. Esse é o nome do nosso musical. Tem uma origem? Na verdade, tem diversas origens. Então, se tem diversas origens, então a origem que a gente escolher, qualquer uma que seja, ela precisa ser incerta, qualquer uma. Você escolhe uma delas, por exemplo, a que eu vou ler agora para vocês, e mesmo assim ela é incerta. Então nós não sabemos de onde veio essa tradição de dar presentes. A Bíblia nos diz, no capítulo 2 de Mateus, e tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com sua mãe e, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Pai, muito obrigado, porque o Senhor um dia enviou Jesus Cristo a esse mundo. Ele nasceu, ó Pai, cresceu, viveu nessa terra como um de nós, e nós te agradecemos. Obrigado também, porque ele pôde ir para a cruz, para morrer por nós, ó Pai. E hoje está à tua destra, e um dia vai voltar para nos buscar. Nós agradecemos por tudo isso, e pedimos que o Senhor abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente olha para um texto como esse, a gente tem diversas coisas a falar sobre ele. O objetivo hoje não é falar muitas coisas, porque quero ser muito objetivo no que eu vou dizer. Mas, de qualquer forma, eu preciso falar para vocês. Quando nós olhamos para o texto e vemos aqui falando sobre magos, hoje em dia nós falamos sobre reis magos. Na verdade, essas pessoas não podem ser reis, como foi dito ontem. Essas pessoas têm que ser pessoas da corte, mas são pessoas que trabalham para um rei. Então, primeira coisa. Segunda coisa, eles enxergam uma estrela. De tudo que é registrado na história sobre, imagina, uma estrela próximo dessa data, lembrando o seguinte, olha, Jesus não nasceu no ano zero, tá? Jesus Cristo, ele não nasce no ano zero. Jesus Cristo tem que ter nascido pelo menos no ano 5. Olha, eu vou até falar no ano 6, antes da nossa era. Essa é a data mais precisa. Por quê? Porque esse homem chamado Herodes, que recebe os magos, o registro da morte dele, são 4 anos antes da nossa era. E aí, quando você olha para o texto, você percebe que Cristo é encontrado numa casa. E ele aqui é chamado de menino e não de bebê. Continuando o texto, você vai perceber, depois você pode ler, que Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Se ele morre no ano 4, e ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo,
Cristo tem que ter nascido pelo menos no ano 6 a.C., tá? Mas isso é só para você, quando for ler sobre esse assunto da estrela, você lembrar de uma coisa que é muito importante. Isto foi um milagre. Esta estrela, que foi encontrada olhando do Oriente, e que se deteve em cima da casa de Cristo, isso é um milagre. De qualquer forma, é um milagre que nós, seres humanos, éramos capazes de olhar e perceber que estava alguma coisa acontecendo, tá? Vamos lá. Na história a gente vê, já ouviram falar num cometa chamado Halley? Já ouviram? Passou aqui na década de 80, vai passar daqui a bastante tempo. Bom, passou 12 a.C., não podia ser um cometa. Teve uma nova, uma supernova, entre 4 e 5 a.C., também não pode ser essa estrela. E assim vai, quando a gente olha os registros, nada vai chegar numa data próxima de 6 a.C. Então, essa estrela é um milagre de Deus. É um milagre para que aquele grupo de pessoas, e aí eu quero só que você lembre, como é o nome do nosso musical? Um presente para todos. Ontem, você viu o que o pastor Viana fez? Ele pegou e uniu os 2 textos paralelos. Foi bacana o que ele fez? Ao unir os 2 textos paralelos, a gente aprende que ele pega o texto de Lucas e não o texto de Marcos, ele só pega o texto de Marcos depois. Ao abrir os dois textos, o que a gente aprende? Que o primeiro povo a adorar o Rei Jesus, a adorar o Messias, foi o povo judeu. Porque quem encontra Jesus na manjedoura são os pastores daquela mesma comarca. Muito bem. Então essa estrela é um milagre, veja, enquanto os pastores encontram, a estrela aparece lá no Oriente. A estrela guia esta comitiva. Aqui era um monte de gente. Quando a Bíblia fala, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente. Uma caminhada como essa, tinha gente para proteger, porque você não pode esquecer, a gente já leu, que eles levavam para Jesus ouro, incenso e mirra. Eles levavam para Jesus tesouros. É isso mesmo. Eles entregam para Cristo um presente que deveria ser entregue a um rei. E um rei não recebe de outro rei qualquer presente. Então o que Cristo recebe é grana para eles, tá? Isto é importante para Cristo, porque eu não vou no texto, mas você depois vai ler Mateus 2, e talvez você já tenha o conhecimento do texto. José é orientado a fugir de Herodes. Como é que José conseguiu fugir e conseguiu se sustentar durante todo esse tempo? Ao sair, ele larga tudo. É por causa dos presentes desses homens que o Senhor Jesus tem a sua fuga garantida e pelo menos o sustento durante uma parte de sua vida junto com sua família. É por causa dos tesouros. Então, esse grupo vem andando. Cristo nasce, a estrela brilha. Porque esses homens, eles são habilidosos em cálculos e previsões. Olha só, existe relato de faraós que ao saber do eclipse, por causa dos seus astrólogos, seus astrônomos, seus magos, ele convocava a população. E um eclipse solar é rápida. E ele falava assim para o povo: eu vou tomar o sol de vocês. Olha só o que o faraó fazia. O que acontecia? A lua entrava, como previsto, na frente do sol, e ele apontava: está vendo? Vou tomar o sol de vocês. Lembrando que o sol é um deus para os egípcios. Quando o povo começa a chorar, ele fala assim: se vocês prometerem obediência, eu devolvo o sol. O que acontece? O povo fala que vai obedecer, depois de um tempo a lua sai da frente, ele fala: fui eu. Sempre existiu isso nas cortes, sempre. Uma vez, numa das minhas aulas, né? Peraí, eu acho que, não sei se fui eu que comentei ou foi algum aluno que perguntou, agora eu não estou lembrado. Desde quando há eclipse?
desde que Deus fez céu, fez terra, fez lua e fez sol, sempre existe. Então, essas pessoas eram pessoas capacitadas para isso. Muito bem. Elas vêm e entregam os presentes. Lembrando, olhe só o verso, quem abriu a Bíblia, né? Eu estou lendo sem falar os versos, me perdoe, mas eu quero só que você perceba. Verso 8. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo... O que está escrito na sua Bíblia? Menino, não é bebê. Verso 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então, o verso 11 disse: e entrando na casa, acharam o menino com sua mãe. Você percebe que aqui não está José? Quando você vai para o verso 13, o sonho é dirigido a José. José não tinha morrido ainda. Lembre-se sempre, na crucificação, José estava morto. Mas neste período, José estava com Jesus. Aqui Jesus ainda é um menino. É um presente para todos. Só que esses homens vêm e entregam um presente para Cristo. Se a origem for essa de entregar presentes, vamos só pensar, nós estamos errados dos dois lados. Vamos só imaginar. E eu não estou dizendo que você não deve entregar o presente. Você só não pode basear a sua fé de entregar um presente, se é que ela existe, nesse texto, é só isso. Então vamos só pensar juntos. Quem recebe o presente é o Senhor Jesus. É claro que nesse contexto ele precisa de um presente. Mas vamos lembrar, se alguém tivesse que receber um presente hoje, seria o meu filho? Seria o teu filho? Ou seria, mais uma vez, o Senhor Jesus? Se nós vamos entregar um presente e a gente está dizendo que essa pessoa nasceu em tal época, por que não presentear essa pessoa e não uma outra? Por que não presentear essa pessoa que não precisa de nada? Nada. Porque ela tem tudo o que é preciso para que ela continue sendo glorificada por toda a criação. Toda a criação. Por que não buscar entregar um presente para aquele que, se for necessário, ele traz de um lugar 2 anos, por favor, aspas, de distância, presentes suficientes para sustentá-lo em uma fuga. E lembrando que agora sim, Jesus não tem uma comitiva. Jesus foge dessa região, porque Herodes o Grande, que é esse Herodes aqui, ele vai mandar matar as crianças de 2 anos para baixo, e Jesus sim, ele, seu pai e sua mãe, talvez junto com um grupo qualquer, mas não com uma comitiva para protegê-lo, consegue fugir para o Egito. Consegue se sustentar em todos os momentos da sua peregrinação até o Egito. E consegue se sustentar lá. É para esse que é todo poderoso, que nasce de uma virgem, que vive nessa terra, sem nenhum tipo de dificuldade com a humanidade, diferentemente de nós, que temos dificuldades todos os dias. E uma das dificuldades que a gente passa é que nós, a cada dia que passa, estamos morrendo. A criação está morrendo. Cristo não. Ô Neil, por que Cristo não morre com 100 anos? Cristo morre maduro. Nunca se esqueça disso. Cristo não passa pela velhice. Se ele não tem pecado, entenda, ele não pode envelhecer. Sabe por que nós somos o que somos agora? Olhe para 20 anos atrás, você que tem mais do que isso. Olhe para suas fotos. Sabe por que nós estamos do jeito que estamos? Porque estamos morrendo. Cristo, quando ele nasce de um milagre. Maria concebe sem a ação de José. José a recebe por um milagre também.
Porque é o próprio Deus que fala para ele: não tenha medo de tomar essa mulher como sua esposa. O que dela está gerado é do Espírito Santo. É deste ser que nós estamos falando. É deste homem que nós estamos falando. Jesus Cristo. Aquele que veio a esse mundo milagrosamente. E os milagres estão acontecendo. Ontem nós vimos, os anjos apareceram, glórias a Deus nas alturas. Hoje nós estamos vendo, ontem também vimos, essa peregrinação, milagre. Nós estamos mais uma vez falando, ele nasce de uma virgem. E ele vive nesse mundo sem pecado. Então ele não pode envelhecer. Ele não tem pecado. E ele vai para a cruz maduro. Na idade de um homem maduro. Então aos 33 anos, Cristo vai para a cruz por mim e por você. E aí é o que eu quero falar agora. O presente é para todos. Se a gente quer entregar um presente a Cristo, Ele não precisa de nada de nós. Se a gente quer entregar um presente a um filho nosso, somente nós seremos glorificados com isso. Ó, por favor, hein? Peraí, você entregou algum presente esse ano? Vai entregar algum presente de Natal? Ninguém? Está pobre, todo mundo? Não, vamos ver alguém mais rico que nós. Vamos ver aqui. Você, vai entregar algum presente de Natal esse ano? Opa, vai, temos um rico entre nós. Gabriel. Não, estou brincando. Não é pecado, tá? Pode entregar o presente, tá bom? Você escolheu a pessoa, né? Entrega o presente, vai ser excelente. Não tá nada de errado. O que eu estou dizendo é, se a gente basear em entrega o presente, porque na Bíblia Cristo ganhou um presente. Não, quando você entrega o presente, Gabriel, a pessoa vai te abraçar e vai te dizer muito obrigado. E quando a pessoa olhar para aquele presente, tem algumas crianças que me entregam as coisas. E eu guardo. Aí depois eu perco, mas eu vou guardando. Aí, uma vez, me entregaram uma pedra. Uma criança pegou uma pedra lá do quintal dela e me entregou. Guardei. Depois eu perdi, mas eu guardei. Numa das cantatas, teve uma criança que me entregou um prego. Ó, para você. Eu guardava na minha Bíblia e usava de marca-texto. E assim de vai. Teve um que me entregou carrinho de Hot Wheels. Todas as vezes que eu olho para aquele presente, sabe, quando eu olho para aquela pedra, olho para aquele prego, olho para o carrinho da Hot Wheels, ou as cartinhas que eu recebo das crianças, eu guardo as cartinhas, espero não perder. Sabe o que eu lembro? Da pessoa. Você já ganhou um presente que não serve para nada? Já, não já? Já, mas você não pode ficar triste. Eu estou falando a verdade. Você não pode ficar triste. Sabe por quê? Porque aquele presente nunca vai acabar, e você sempre vai lembrar daquela pessoa. Ela me deu isso. É legal isso aí. Você já pensou? Eu estou falando sério, eu ganhei um prego de uma criança aqui, irmãos. O que eu vou fazer com o prego? Mas todas as vezes que eu olhava para aquele prego, eu lembrava dela. Um presente, quando a gente entrega para alguém, só quem tem a glória somos nós. Mas aí, os pastores não sabiam de tudo. Eles ainda estavam aprendendo. Os magos também não sabiam de tudo. Espero que eles tenham aprendido. E nós temos o privilégio de já saber tudo. Porque nós temos o texto. O presente é para todos. Porque o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo. E Ele sim como um presente. O texto mais conhecido da Bíblia, pelo menos entre os crentes, é João 3,16. Vamos falar para os nossos visitantes o que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O presente foi o próprio Cristo. Primeiramente chegam os judeus, entendeu? Porque a palavra vem primeiro para eles, e não adianta, eles são o povo de Deus como nação. Então a palavra entregue primeiro a eles. Quem tem que ver Jesus primeiro? Eles. A salvação vem dos judeus, os pais do Messias
eram judeus, quem encontra primeiro com Cristo, os judeus. Entende? Quando você olha para o Novo Testamento, a humanidade é dividida assim, ó, quando você percebe. Judeus, gentios e igreja, assim que os apóstolos dividem. Sempre desse jeito, tá? Mas vamos continuar aqui. Isso aí não é o nosso objetivo falar sobre esse assunto. É só para alguns lembrarem, aqueles que não lembrarem, saberem. Então os judeus são os primeiros a encontrar com o presente que Deus deu. E o nome desse presente é Jesus Cristo. É um presente para todos. Mas aí, Cristo nasce, os pastores se alegram e a estrela surge no céu. Mas quando a gente pensa na divisão da Bíblia, tem um outro grupo que também precisa de Cristo. Esse outro grupo, ele já ouviu falar de Cristo, por exemplo, quando Naamã vai a Jerusalém, lembra disso? Só para a gente lembrar, quem era Naamã mesmo? Um general sírio, não é isso? Ele vai até Jerusalém. A gente vê o outro grupo sabendo da salvação quando Jonas é enviado a Nínive, lembra disso? Então a gente sabe dessas coisas. Mas agora estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando Cristo, após sua ressurreição, fala com seus discípulos, antes dele ascender ao céu, o que ele fala? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas desde o nascimento ele tem feito isso. Porque ele nasce e a estrela surge. E aí o outro grupo, que também precisa de Cristo, surge na história do Senhor Jesus, os gentios. Esse grupo vem até Cristo, sabendo que ele é o Messias. Irmãos, vamos lá. O texto, ele é enigmático, na verdade, né? O texto, ele é difícil, dificílimo. E a gente não pode tomar muitas decisões em cima desse texto. Principalmente porque não tem mais nenhum texto paralelo. Ninguém fala desses marcos. E tem muita gente que critica o texto de Mateus. Nós somos daqueles que crê que toda palavra ela é inspirada e proveitosa para as coisas importantes para os crentes, tá? Então é assim, olha só. Uma vez uma pessoa falou assim para nós, que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus e ela não é a palavra de Deus. Desse jeito, ela contém. Não, meu irmão, ela é a palavra de Deus. Não, porque quando o diabo falou com Cristo, olha só. Quando o diabo falou com Cristo, aquelas não são palavras de Deus, aquelas são palavras do diabo. Eu falei, calminha. Não confunda o que sai da boca do diabo com a pena de Mateus. Não pode confundir isso. O que sai da boca do diabo é palavra do diabo mesmo, você está certo. Mas a partir do momento que a pena de Mateus entra em ação para escrever a história, ele descreve o que aconteceu com Cristo, aquilo é palavra de Deus. Então, para nós, Mateus 2 é palavra inspirada de Deus. E a gente vai ter os críticos, e a gente vai respeitar todo mundo, mas quando nós nos reunimos ao redor do livro, que nós somos o povo do livro, sempre lembrando disso, somos uma igreja, nos reunimos ao redor, nós vamos falar, o texto, ele é inspirado, e ele é importante para nós. Meus irmãos, a gente olha para a Bíblia, e agora vem o outro grupo, os gentios, caminhando durante 2 anos. E esse grupo, que de alguma forma encontra o rei dos judeus, a gente não sabe estas coisas, mas perceba quem são eles. Meus irmãos, por favor, percebam quem são eles. Eles vêm do Oriente. Eles usam a Torá, por exemplo, o Velho Testamento, a Taná, para encontrar o Messias. Não, através de uma estrela. Se você olhar Deuteronômio, se você olhar para a lei, Deus não quer saber de astrólogos. Mas não é interessante que ele usa esse grupo para vir aqui? E sabe o que acontece? Verso 12. E sendo
por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Estes homens aprenderam de Cristo, por um meio que eu e você, a gente não tem acesso e nunca teremos. Mas esse é o Deus da Bíblia, que Ele está presente em todas as civilizações deste mundo. O presente é o próprio Senhor Jesus. E aí, os gentios também têm acesso. Porque como a gente falou, João, capítulo 3, verso 16 agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, lembre-se, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é assim, os pastores chegaram lá e creram no Messias, tem a vida eterna. Os magos foram lá, creram no Messias, tem a vida eterna. Eu e você, estamos aqui hoje, cremos no Messias, temos a vida eterna. Nós precisamos de fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar falando que o presente é o próprio Senhor Jesus Cristo. É todo aquele que nele crê. Se é todo aquele que nele crê, é para mim e é para você. Não importa quem seja eu ou quem seja você. Só que quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente precisa falar, nós cremos no Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia que quer se relacionar conosco. O presente é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós, não importando quem a gente seja, a idade que a gente tenha, se a gente crê no Deus da Bíblia, a gente tem que olhar para a Bíblia e querer saber o que Ele escreveu, querer saber o que Ele mandou a gente fazer. E assim, temos fé? Então vamos atrás da sua vontade. Porque é assim, o presente é para todos, e o presente é o próprio Senhor Jesus. E eu termino aqui, Efésios capítulo 2, verso 9, bem conhecido de todos nós, mas eu quero ler para você. A Bíblia, quando vai falar para nós sobre como nós éramos antes da salvação, ela fala coisas pesadas, pesadíssimas, sobre a gente, no capítulo 2 de Efésios. Eu quero convidar você a um dia ler. E aí no verso 8, no verso 9, que é o verso, são os versos que a gente gosta muito nesse texto, a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos. Bacana isso daqui. Não é que foi de graça porque alguém pagou, tá? Não foi de graça, foi pela graça. Graça, quando a Bíblia, ela olha para nós e fala que algo foi por graça, não de graça, é porque existiu uma coisa que a gente não merece. Vamos voltar para você, que você é você é o cara da grana. Vou fazer uma pergunta. Você vai entregar o presente, não vai? Vai entregar. Será que a Gabi está pensando que é dela? Tá, não tá? Ela está aqui hoje? Ô Gabi, desculpa se eu estraguei as coisas, tá? Ó, você vai entregar o presente para a pessoa. É porque ela merece? Ó, pensa só. Não, eu estou falando sério. Tá, vou perguntar para outro então. Tá com medo de falar? Não, quando você entrega um presente para sua esposa, é porque ela merece? E quando ela te faz uma raiva, ela não merece mais? Aí, ó, tá vendo? Não importa o que a pessoa faça por nós. Quando a gente ama, a gente entrega. Mas o presente só será dela quando ela receber. Você é irmã da Dani, só pode ser, né? Com esse rostinho. Você já pensou que você pode dizer não para o presente? Pode, não é que você vai dizer, que você não é boba, né? Claro que eu vou receber, né? Você pode dizer não? Pode. Agora, já pensou? Você entrega um presente, como é seu nome? A Gabriela, ela pegar, quanto foi? Querer te pagar o presente? É certo ou errado? Errado! Ué, não tem preço, é um presente. Não é que é de graça, alguém pagou pelo presente. Sempre foi desse jeito. Mas Cristo nos oferece a salvação pela graça. Você não merece, mas eu morro por você.
É isso que é a ideia do texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí, é que é o seguinte, alguns têm passado por aqui, passado por outras igrejas, ouvido do Evangelho, só que não tem fé. Alguns querem pagar por aquilo que Cristo deu. Presente para todos. Pagar pelo presente? Alguém aqui já me deu um presente? Pode falar, rapidinho. Você já me deu, pronto. Certeza. Já pensou, Sarinha, na nossa vida, desde criança que a gente se conhece, eu fosse pagar um presente para você? Não faz sentido. E Cristo, sabe o que Ele faz? Vai na cruz por mim, por você, oferece a salvação para nós, só que a gente precisa crer. Crer que Ele faz isso para a salvação, e não querer comprar a salvação. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem alguma outra Bíblia que traz uma palavra diferente de dom aí? Tem alguma Bíblia? Nenhuma? Mas eu sei de uma Bíblia que tem uma palavra diferente. Opa, fala o quê? A sua é presente. Olha que legal. É sua essa Bíblia? Olha, como é que fala na sua Bíblia? Como fala nessa Bíblia, Pampam? Mas como é que fala lá? Porque pela graça sois salvo, fala isso? É o 8. É um presente dado por Deus. Olha, eu vi na NVT uma dádiva. Alguém tem isso? Ninguém está com a NVT hoje? Tá? É uma dádiva, não é isso? E aqui temos uma que fala presente. É presente. Então, que Deus te abençoe a receber um presente que um dia foi entregue para todos. E que você receba esse presente. E que um dia você possa participar do encontro com Cristo. Diferente dos pastores e diferente dos magos, mas que foi oferecido para todos. E por isso você ouviu do Evangelho mais uma vez hoje. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos salvou por meio de Cristo. Obrigado por essa salvação que nós precisamos crer, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós, acrescente a fé necessária para a salvação de todos nós, e que o Senhor se agrade da Igreja Batista de Vila São José, dessas crianças que estão cantando ao Senhor Deus, do departamento de crianças, também ao Senhor, o Senhor se agrade de cada família aqui e de cada pessoa, no nome santo de Jesus Cristo, aquele que morreu para nos dar a salvação como um presente. Amém. Vamos lá. Então vamos